Tipos de batismo. Eu já falei pra você que existe o batismo em Cristo, o batismo nas águas e o batismo que João falou lá do Espírito e no fogo. E eu já fiz o vídeo explicando do batismo em Cristo, que ele é a base aí, é a regeneração, a experiência espiritual que não pode ser produzida pelo homem, mas sim pelo Espírito Santo. É o momento de regeneração, que você deixa de ser o antigo homem, a sua velha natureza vai embora, pois não é você que vive, mas é Cristo que vive. É o momento de arrependimento e libertação. Assiste o outro vídeo pra você entender, porque agora a gente vai entrar no batismo nas águas. É o mais conhecido. Primeiro é uma ordem de Cristo. Lá em Mateus ele diz pra gente fazer discípulo e batizar eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se o batismo em Cristo é uma experiência espiritual que não pode ser produzida pelo homem, logo o batismo que ele tá falando aqui é o batismo das águas, que esse sim pode ser produzido pelo homem. E assim como tinha a incircuncisão no Velho Testamento, assim o batismo, ele é um selo da sua fé. Ele não salva, ele acompanha a salvação. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Então o batismo não salva, mas ele acompanha a salvação, sendo um selo da sua fé. O batismo nas águas nada mais é do que uma encenação do que aconteceu no batismo em espírito. Aconteceu lá no mundo espiritual. O batismo nas águas é uma maneira de você expressar publicamente a sua fé. E que tipo de fé você tem? Beleza, eu entendi que é uma expressão do que aconteceu lá no batismo em Cristo. Quem pode? Lembre que tanto Jesus quanto os discípulos e os apóstolos, quando eles pregavam, antes de falar da fé, eles falavam do arrependimento. E teve um mano que deixou isso bem claro, Filipe. Ele estava pregando para todo mundo, só que Deus mandou ele para uma estrada deserta. Por um tempo. Depois veio um mano lá que estava lendo a Bíblia, lendo as escrituras em voz alta, e Filipe chegou, e aí, mano? Tá lendo o quê? Você sabe o que você tá lendo? Aí o mano falou, oxe, como que eu vou saber se não tem ninguém para me explicar? Aí Filipe, ô meu parceiro, cheguei aqui para te explicar. Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui é água. Quem me pede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram à água, e o Filipe o batizou. Aqui ele deixou bem claro quem pode ser batizado. Aquele que já se arrependeu e entendeu quem foi Cristo. Aquele que já foi batizado em Cristo. Que já expressou a sua fé e entendeu. Muitas igrejas colocam outros empecilhos que não tá na Bíblia. Como que você tá na igreja? Como não sei o quê? Claro que a gente sabe que tem pessoas que diz que conheceu a Deus, mas continua na mesma prática do pecado de maneira reiterada e deliberada. Então, o batismo nas águas, além de ser uma ordem de Deus, além de ser o selo da sua fé, e ela não salvar, mas ela acompanhar a fé, é para aquelas pessoas que já teve a regeneração do batismo em Cristo. Então já me segue aí para você entender depois o batismo em Espírito e o batismo no fogo, que esses daí vai dar polêmica.